Fala pessoal, boa tarde. Levítico capítulo 3, hoje 17 versículos apenas, e é o seguinte, mais um tipo de sacrifício, tá? Os sacrifícios de paz ou das graças. E aí você se pergunta, poxa vida, mais um tipo de sacrifício? Já teve no capítulo 1, holocaustos e sacrifícios para pecado. No 2, as ofertas de manjares, né? Na questão aí de bolos, né? Flor de farinha e tudo mais. E agora vai voltar os animais aí a serem sacrificados para a questão de paz e de graças. Poxa, por que tanto sacrifício? E eu te respondo de uma maneira muito simples, né? Olha o estrago que o pecado causou da relação nossa com o nosso Deus. Esse é o estrago que o pecado faz. Ele nos separa completamente do nosso Deus e agora eu e você, né, precisaríamos correr atrás do Senhor. Mas graças a Deus, né, Jesus Cristo veio e pagou todo o preço. Então todos esses sacrifícios aqui se consumaram nele. Então hoje a gente não precisa mais oferecer nenhum tipo de sacrifício igual está escrito aqui. Mas tudo isso aqui simboliza, né, o sacrifício final do nosso Senhor. Por quê? Porque ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, na cruz do Calvário. Foi um sacrifício que é inimaginável para mim e para você. A gente não consegue se colocar no lugar dele lá na cruz, mas era o nosso lugar. E realmente assim, quando a gente vai lendo, né, a questão das ofertas, dos sacrifícios, né, você vai se escandalizar com algumas coisas. Fala assim, poxa, tem que colocar a mão na cabeça do animal, tem que degolar o animal, tem que tirar o sangue, tem que tirar o rim, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Meu Deus, meu Deus e meu Deus. Olha o que o Senhor Jesus pagou por amor a mim e a você. Então, isso daqui era um prelúdio, né, do que iria vir, né? Então, hoje, graças ao nosso Deus, o sacrifício maior foi dele, sempre por amor. Então, se você não consegue entender isso, você precisa mergulhar mais em oração, você precisa buscar mais a presença dele e você precisa pedir mesmo, Senhor, eu quero entender o tamanho desse sacrifício que o Senhor fez por mim e por todos. Eu quero entender isso, eu quero entender. E realmente muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? Eu até recomendo você assistir A Paixão de Cristo, né? Aquele filme dirigido pelo Mel Gibson, né? É um filme bem forte mesmo, mas que mostra, né, como que Jesus ele se sentiu em alguns momentos, né? O quanto ele foi humilhado, né? Tudo por amor, porque Deus o enviou no meu lugar e no seu lugar. Então, todo esse tipo de sacrifício aqui que foi feito, né, era para realmente se aproximarem do Senhor, eles terem comunhão, reconciliação, perdão de pecados, paz, né? Então tudo isso daqui, pessoal, é para você entender. Então quando você fala assim, o livro de Levítico já foi, é passado, é isso, é aquilo, não entenda dessa forma, né? Não entenda o lado cultural, mas entenda o lado simbológico, né? Aquele que simboliza realmente o que Jesus fez por nós, tá? Então entenda isso, entenda de todo o seu coração. Isso aqui é importante para mim e para você, porque você vai sempre ligar com o que Jesus fez. Isso é importante, tá? Então, eu vou resumir para você de uma maneira bem simples aqui o que esse capítulo representa, tá? Esse capítulo nos mostra a comunhão entre Deus e os homens, tá? Então, os animais que eram sacrificados aqui eram retirados algumas partes, né, descritas ali. A gordura e o sangue não poderiam ser consumidos, tá? Principalmente o sangue, né? Os pagãos, né? Aqueles que seguiam outro Deus, né? Entre aspas, assim, até bebiam o sangue dos animais, né? Era uma coisa bem forte mesmo, né? Mas Deus ele deixou muito claro que nem a gordura nem o sangue era para ser consumidos por eles, né? Mas outras partes. E as partes, né, definidas aqui era para comunhão, então era para uma alimentação ali do sacerdote, deles em família e, obviamente, a reconciliação com o Senhor seu Deus, né? Porque Deus ama isso, Deus ama uma conversa de paz, uma conversa que vai gerar uma comunhão, né? Isso é fundamental você entender. A palavra diz, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando as pessoas se reúnem no nome do Senhor, há uma comunhão, mesmo que não há uma comida ali, né? Até que bem crente gosta de comer, né? Essa é a cultura nossa, né? Que a gente gosta de comer bastante, né? Então, termina o culto, vai para comer em algum lugar. Né, se reúne, né, e assim mesmo, né, seja na família, seja com as pessoas, isso é bom, isso é ótimo, mas a gente precisa entender isso, que Deus ele se relaciona e ele quer se relacionar com o seu povo, né? Então essa comunhão aqui através das ofertas pacíficas, né, de paz ou das graças, realmente era para isso, para ter essa reconciliação com o Senhor, esse momento de paz. E é muito interessante que a palavra paz, ela aparece várias vezes na Bíblia, né, em diferentes situações, diferentes circunstâncias, mas eu separei duas aqui para a gente pensar.
A primeira, né, está lá em João, capítulo 14, no versículo 27, né, o próprio Senhor Jesus falando, ele diz assim, né, deixo-vos a paz, olha só, a paz, né, não é qualquer paz, não é um tipo de paz, é a paz. A minha paz vos dou. Agora ele já selecionou, né? A minha paz, ou seja, a paz que vem dele. A minha paz vos dou. E eu não a dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo, ele também possui um tipo de paz, né? Olha só, isso aqui é muito interessante você entender. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é você estar numa praia, né, deitado ali na areia, na água do mar, né? Ou se você gosta de frio, né, você vai para um lugar mais frio e você depois coloca uma coberta, acende uma lareira, não sei o que você vai fazer, e assim por diante. Cada um tem a sua definição, né, de paz. Então a paz é essa, você está num lugar cômodo, né, que realmente te vai dar conforto. Mas essa paz não é garantida de nada, né? A paz que o mundo oferece também é aquela paz financeira, né? Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais bem-sucedido você será e mais tranquilo você vai viver, com mais segurança. Isso é uma falsa paz, né? A gente sabe aí que o dinheiro não garante nada, essa que é a verdade, né? Ele garante um pequeno conforto em alguns momentos, né? Em algumas situações aí, mas aqueles que correm atrás disso, né? Em algum momento vão acabar se frustrando, porque não receberam a verdadeira paz, né? E não importa a idade que você tenha, tá? Você pode ter 15 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, o dinheiro não vai te garantir nada, né? A paz verdadeira vem de Deus. Deitar a sua cabeça no travesseiro e falar obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e obrigado pela minha família, pelo meu alimento, pelas minhas roupas, obrigado por respirar, obrigado por estar aqui na tua presença, obrigado por te conhecer, obrigado por viver para o Senhor, obrigado pela sua palavra. Isso é um coração grato e é um coração que vai gerar comunhão com o Senhor. Isso é fundamental, né? E olha só, ele fala assim, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então essa aqui é uma questão que ele estava falando ali sobre realmente uma ansiedade, né? Dos discípulos ali, né? Que estava chegando a hora dele e tudo mais. Mas isso é para entender isso mesmo, pessoal, tá? Que a paz verdadeira vem de Deus. E lá em Levítico, capítulo 3, né? Essas ofertas de paz já simbolizavam isso. Poxa vida, eu estou fazendo uma reconciliação com o meu Deus, né, com o meu Senhor. Estamos em paz, né? O meu Deus está em paz comigo e eu estou em paz com o meu Deus, né? Porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é bom, Ele é fiel, poderoso, né? Então isso aqui é maravilhoso, você entender, pessoal. Deus quer a nossa paz, mas a paz vem dele. Então, se você buscá-lo de todo o seu coração, você vai receber essa paz. Então, talvez você esteja aí, né, pensando em alguma coisa, dificuldade no trabalho, coisas para fazer, um problema físico, o que for. A paz de Deus te garante realmente um abrir de olhos, um abrir de mente, e você vai fazer assim: era o que eu precisava, era o que eu realmente precisava, receber essa paz do Senhor Jesus, né? E o último texto, né, é Hebreus 12, 14, né? Eu acho que você já conhece, é um texto bem famoso mesmo, né? Que diz assim, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É interessante que em primeiro lugar está a paz, né? Seguir a paz com todos, né? Em outras passagens da Bíblia, né, fala até mesmo, se possível, né, tenha paz com todos, né? Mas é interessante que o autor aos Hebreus, ele fala isso, seguir a paz com todos, porque uma pessoa que gera um ambiente de paz, ela traz paz numa conversa, né, realmente em algum momento ali mais drástico, né, ela é diferenciada, porque o Espírito de Deus está nela administrando essa paz. Então isso que é fundamental. E a gente, como cristão, a gente tem que pensar nisso. Poxa, qual que é a forma de eu falar? Qual a forma de eu agir para gerar paz? Porque a paz, ela é fundamental para um bom relacionamento. Então, seguir a paz com todos, né? Com as pessoas, com a família, com os amigos, né? Eu sei que tem momentos aí que a gente fica nervoso, fica irritado, mas a Bíblia também diz, né? Irai-vos e não pequeis. E se possível, né? Tenha paz com todos aí. E conforme ele fala aqui, né? Tenham a paz com todos, realmente. Fazer o seu melhor, né? Eu sei que tem momentos drásticos aí, mas você tem que buscar essa palavra aqui para você ter sabedoria na hora de agir, tá bom? E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E a santificação começa com eu me, entre aspas, sacrificando, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como o pessoal lá de Levítico estava fazendo, tá bom? É isso, é um resumo do resumo, mas estuda bastante aí, Deus tem muito mais coisa para falar para você, tá bom? Nos vemos no capítulo 4. Um grande abraço, Deus abençoe.